Shalom, shalom. Eu sou a Morah Hayá. Estamos de volta aqui no nosso canal, este espaço reservado para os israelitas com o testemunho de Yeshua, o Mashiach de Israel. Baruch Hashem. Hoje vamos estudar a Brit Hadashah, que tem referência a Parashat Hashavua, a Parashat Pinchas. O texto que iremos estudar está no livro de Yohanan, João, no capítulo 18, versos 12, 13 e 14. Vamos fazer a leitura. Então a corte e o comandante e os guardas dos Yehudim prenderam a Yeshua e o maniataram e conduziram-no primeiramente a Anás, que era sogro de Caifá, o Kohen Gadol daquele ano. Ora, Caifá era quem aconselhara aos Yehudim que convia morrer um homem pelo povo. Baruch Hashem, vamos ficar até aqui nesta leitura. Quando lemos o texto com referência aos Yehudim, podemos cair em manipulação, porque não temos acesso ao texto original. Parece-se então, ao lermos, que está falando de toda a nação de judeus, pois Caifá fez um aconselhamento à corte dos Yehudim e não a toda a nação Yehudi. Ou seja, ele fez um aconselhamento ao grupo de sábios da época que compunham o Sanhedrin, os 70 sábios. Contudo, sabemos que esta reunião feita na calada da noite, após a prisão de Yeshua, que foi uma prisão também ilegal, né? Foi feito tudo ilegalmente, não compunha os 70 sábios, mas sim aquele grupo chamado saduceus. Como já expliquei para vocês, haviam grupos naquela época de pessoas com pensamentos aversos, né? No caso, os saduceus tinham aversão aos proshim, que era o grupo que Mashiach participava, o grupo dos fariseus. Nisto, o Caifá, ele vai fazer uma manipulação ao texto de referência da Parashat Hashavua Pinchas, onde inicia-se ali demonstrando a força do Eterno através da ação de Pinchas de matar um Yehudi pecador, para que a praga, né, da consequência do pecado daquele homem parasse de dizimar o povo. Então, olha a manipulação deste homem. Ele trouxe para aquelas pessoas Yeshua como um pecador, como alguém que traria um dano maior ao povo, por isso precisava ser morto. Pelo fato de que ele sabia que o povo já estava quase colocando Yeshua como rei. Ali na entrada triunfal que ele teve em Jerusalém, o povo demonstrou o seu desejo de fazer Yeshua rei de Israel. E Caifá, sendo um corrupto que obtinha suborno de Roma para manter os Yehudim na linha, né? Eles ali calados, subalternos ao reino de Roma. Então, ele era uma pessoa que se nutria do poder de Roma. Ele não queria deixar o poder, ou seja, não queria que fosse empossado nenhum rei Mashiach, para que ele não perdesse o seu trono por ser o Kohen Gadol. Ele era a figura mais proeminente, ou seja, era a figura maior diante do povo de Israel, pois o Kohen Gadol, ele está como um rei para o povo de Israel espiritualmente, né? E se Mashiach empossar, ele terá o cargo do Kohen Gadol. O Mashiach seria Kohen Gadol. Então, a preocupação de Caifá aqui não é que a vontade do Eterno seja feita, muito menos que seja trazido um benefício para o povo, mas sim que ele não perca o seu assento na cadeira. Nisso, ele vai tramar, né, através de uma fala, onde ele diz que se o povo empossar Yeshua como um Mashiach, como um rei Mashiach,
Isso iria trazer a raiva dos romanos, os romanos iam se levantar contra o povo, ia matar, ia dizimar todo o povo, assim como lá no deserto uma praga se levantou quando Zimri se deitou com Cosbi, e por causa dessa transgressão, ele sendo um chefe, ele sendo um líder da tribo de Shimeon, ele incentivou que da sua tribo todos começassem a fazer a mesma coisa. E 24 mil pessoas, 24 mil homens de Israel morreram naquela praga, por conta da desobediência de Zimri. Nisso ele começou a tramar, né, um quadro de horror através, né, do suposto pecador Yeshua, trazendo um mal para Israel, ou seja, uma destruição para Israel, caso ele fosse empossado como rei. Por quê? Porque o Caifás, ele era amigo de Roma. Ele já tinha trato com Roma, corrupção, ganhava seu dinheiro para manter os Yehudi conforme o beabá do César. E Yeshua, sendo o Mashiach, ele iria trazer a libertação de Israel. Ou seja, na cabeça de Caifás, Yeshua já era o Ben David. E ele sabia que as escrituras traziam uma guerra final que era liderada pelo Mashiach. E ele não queria perder toda a mamata que ele recebia de César. Então ele disse que seja morto um homem pelo povo, ou seja, vamos matar ele, vamos encerrar por aqui, vamos tirar a possibilidade dele de sentar em um trono, dele ser elevado como rei Mashiach. É melhor que ele morra nas nossas mãos aqui, né? Que a gente consiga, eu consigo através do meu contato com Pilatos, né, acionar a justiça romana contra ele. Eu vou inflamar Pilatos contra ele de alguma forma, dizer que ele está querendo fazer uma revolta, e Pilatos vai matar ele e pronto, acabou. Vamos acabar com essa confusão, não vai vir mal nenhum contra o povo, não vai vir praga nenhuma contra nós, vai dar tudo certo, eu vou continuar do jeito que eu estou, vocês também, porque vocês sabem que se você estiver comigo, né, vamos sair ganhando. E nisso ele fez a reunião na calada da noite para fazer a traição contra o nosso mestre. Contudo, o controle de todas as coisas está na mão do Eterno. E isso era necessário. Por que era necessário que saísse da boca deste homem a fala de que Yeshua deveria morrer? Por que este homem malvado, este perverso, deveria determinar o fim da vida de Mashiach naquele momento? Porque Mashiach é Cordeiro do Eterno, ou seja, Mashiach, ele era um sacrifício do Eterno por nós. Ele era o sacrifício para capará, para expiação. Ele precisava ser feito um sacrifício. E para que um sacrifício espiritual fosse contado, era necessário que esse sacrifício fosse feito pela mão de um sacerdote. E o sacrifício que faz capará mais intensa é o sacrifício de Yom Kippur, que é exatamente uma das passagens que iremos estudar nesta Parashat de Pinhas, aonde o Eterno vai citar todos os sacrifícios das festas, inclusive de Pesach e de Yom Kippur. Então, este homem, Caifás, estava trabalhando para o Eterno, mesmo que disfarçado de Satanás. Baruch Hashem. Ele determinou a morte de Yeshua. Com a determinação de sua boca, ele o fez como se fizesse com suas próprias mãos. Ou seja, o sacrifício de Yeshua agora foi aceito no céu como um sacrifício por um Cohen. Ou seja, um sacrifício que teria validade para ser substituído por um cordeiro ou outro animal ali no templo sagrado, na festa de Yom Kippur, na festa de Pesach, como Yeshua foi imolado próximo à festa de Pesach, para fazer a mesma função do cordeiro de Pesach, para fazer a mesma função do cordeiro de Yom Kippur. Ou seja, Yeshua seria capará para os pecados dos Yehudim. E não somente dos Yehudim,
mas de todas as pessoas das nações que recebessem Yeshua como Filho de Deus, ou seja, como a porta, como aquele que traz a salvação do Eterno para a humanidade, e fizessem techuvá. Assim, o sangue de Yeshua também serve para eles como capará, como na festa de Pêssar. O estrangeiro também pode comer do cordeiro, se ele fizer a milá através do pacto com o Eterno, o pacto com a Torá. A pessoa está habilitada para receber o sangue de Mashiach, não apenas sendo ela nascida do povo judeu, mas mesmo sendo ela nascida das nações, fazendo o pacto, estando apta para participar da família de Israel, ela também pode receber então a capará, a expiação no sangue de Mashiach. Baruch Hashem. Daqui nós vimos que, mesmo com uma intenção maléfica, o Caifá, o Cohen Gadol da época aqui, ele fez a vontade do Eterno. A vontade do Eterno, ela será feita, mesmo que o homem esteja trilhando por caminhos escuros. A vontade do Eterno, ela será feita, porque tudo está sob o controle do Eterno. Baruch Hashem. E como nada é por acaso, Pinhas, que é Eliarro, ele irá anunciar a volta de Yeshua, o Mashiach, quando voltar como Ben David. Quem irá anunciar sua vinda será Pinhas, o Eliarro. Eliarro Anav é Pinhas. Após Pinhas ter feito o ato de matar o Zimri e a Cosbi, cessando a praga do meio do povo, Pinhas recebeu do Eterno a Brit HaShalom, a aliança da Shalom. Assim ele teve vida eterna, ainda em corpo. Pinhas viveu muitos anos, até que nós vemos a história de Eliarro aparecer no texto. Ali é o próprio Pinhas. Não é dito que Eliarro tem mãe, tem pai, se nasceu. Por quê? Porque Eliarro, que já trocou o nome para começar a chamá-lo de profeta. Ele teve o nome trocado, mas é a mesma pessoa. É o mesmo Pinhas do deserto. Ele ainda vivia na terra no momento que começou a perseguição dele no reinado de Acaz. Pinhas, então, ali chamado de Eliarro, vai fazer o trabalho divino naquele momento. Depois ele vai ser ascenso ao céu como um anjo, como um malach. E hoje ele é um malach. Contudo, como o corpo dele foi transformado ao subir para o céu, ele tem como revestir-se novamente como carne. A qualquer momento ele sobe e desce, ele faz o trabalho neste mundo físico, andando no meio das pessoas como um ser humano comum. Recentemente eu vi um relato de uma pessoa que esteve no World Trade Center, aquelas 2 torres na cidade de Nova York, que teve o atentado terrorista, que o avião bateu nas torres e elas caíram. Eu vi um relato de um Yehudi que ele trabalhava lá. E Eliarro parou ele a caminho das torres e falou com ele que não fosse para o trabalho naquele dia antes de fazer uma reza. E ele foi e chamou os seus amigos, que também Yehudi, e reuniram ali 10 Yehudim e fizeram o Shema Israel, fizeram a Brahá. E enquanto eles estavam abraçados fazendo a reza, junto com Eliarro, aconteceu o atentado. Ou seja, Eliarro salvou a vida daqueles jovens, do atentado ali nas torres, nas torres gêmeas. Dentre vários outros depoimentos de visões de Eliarro, onde ele aparece para orientação, onde ele aparece para trazer os mistérios do Eterno para o Sadiq. Baruch Hashem. Então, Eliarro, que está referido na Parashat Hashavua como Pinhas,
Foi aquele que fez cessar a praga através da morte do pecador. Ele aparecerá antes da vinda de Mashiach novamente ao mundo. Isto é muito interessante, como se ele viesse anunciar que este não era um pecador. Este era um justo que foi morto para a expiação dos pecados de todo aquele que der ouvido à Torá Sagrada, todo aquele que fizer o pacto da palavra, o pacto da Milá, aquele que quiser entrar para a família de Israel. Então, este justo, com seu sangue inocente, cobrirá os pecados. Baruch Hashem. Já o Caifá, o perverso, tanto ele como todos aqueles que, trabalhando para Hashem, usam da Sitrará, porque sabemos que quando pecamos, quando a pessoa peca, ela alimenta as clipot. E nisso, o perverso, na sua perversidade, ele dá alimento ao mal, faz crescer o mal e sustenta o mal no mundo. Estes, mesmo que estando fazendo a vontade do Eterno, que no final trará um bem, eles, utilizando da perversidade e da maldade, terão sua paga, que é a morte, no lago de fogo. Serão lançados ali todos aqueles que alimentam o mal e que amam a injustiça. Pois todos os homens são vasos para o uso do Eterno, que nós possamos ser vasos de honra e não vasos de desonra, que sejamos vasos consagrados de ouro, de prata, para o serviço divino, e não vasos de barro, de madeira, que podem se impurificar e serão destruídos, pois não podem ser cacheirizados. Baruch Hashem. Louvado seja o nome do Eterno. Bendito seja Ele para todo sempre. Que esta palavra seja semente de luz em teu coração. Deixe um like no vídeo e compartilhe com pessoas que não compreendem a luz da Torá dentro da Brita Hadashah. Também peço a vocês que deixem uma contribuição para o nosso canal. Que o Eterno abençoe a todos. Shalom, shalom, lehitraot. Kol hatovim lekulam.